Vai, Brasil, Brasil. Meu Brasil, brasileiro. O senhor disse publicamente, sem ser perguntado por ninguém, o senhor disse. O senhor não estava sendo perguntado. O senhor se ofereceu a dar a versão de que ficou bravo quando Bolsonaro tentou lhe coagir, palavras suas, a dar um golpe de Estado. Quando o senhor fica de frente para um policial, o senhor muda a versão e protege Bolsonaro. Mas eu queria saber o que aconteceu com a primeira versão. O senhor mentiu, o senhor se esqueceu, teve um apagão de memória, o senhor deu deliberadamente mesmo versões diferentes para confundir. O que aconteceu, senador? Porque a primeira fala não combina com as outras. Aliás, elas não combinam entre si. Nesse ponto, o ministro tem razão. Então, vamos lá. O que o ministro fala é como se eu tivesse dado depoimento na Polícia Federal de versões diferentes. Então, vamos esclarecer isso. Mas o senhor entende que são duas versões, né? O senhor entende que a versão que o senhor deu à Polícia Federal e essa que eu acabei de rememorar para o senhor são absolutamente opostas? Não, deixa eu explicar. Acho que está tendo uma confusão. O que eu utilizei, isso tem no nosso meio chamado persuasão. Desde a Segunda Guerra Mundial é usado isso para você mandar, ter o engajamento da imprensa para mandar algumas mensagens que eu precisava mandar, que era para os ministros, que eu já tinha acesso ao documento e já sabia quem seria os culpados. Não entendi nada, senador. Eu não entendi nada. Exatamente! Ai, meu Deus, cara, esse é um dos depoimentos mais maravilhosos. Isso aí é histórico. Vamos ver. Persuasão tem a ver com isso. Eu fiz uma pergunta muito objetiva, senador. Se o senhor puder responder, o senhor mentiu ou não mentiu? Só isso, na primeira versão. Espera um pouquinho. Deixa eu falar uma coisa. É importante entender. A versão dada na Polícia Federal é a versão que com verdadeira e com detalhes até da roupa que todo mundo estava usando. Ponto. Depois daquilo ali, não falei, mas o que foi dito para a imprensa não era nada oficial. Então o senhor mentiu, quando falou à imprensa. Não. Para a imprensa, eu usei a estratégia da persuasão. Então, eu posso mandar para vocês documentos sobre isso, para vocês entenderem. Senador, o senhor não precisa me ensinar o que é persuasão. Toma dela. Até porque eu entendo bem o que é persuasão e entendo bem de mentira também. Nossa. O senhor está dizendo que usa a imprensa para mentir. Como é que eu vou acreditar que o senhor está falando a verdade agora? O adjetivo pode ser dado de várias formas, não tem problema. O que é verdade... O que importa aqui que no depoimento da Polícia Federal, que foi o depoimento oficial, lá está a verdade plena e absoluta. Então, não foi dado outras versões, porque deu a entender na divulgação do ministro que depois do meu depoimento na Polícia Federal, eu dei outros depoimentos na Polícia Federal se contradizendo. Não é verdade. Eu dei apenas um único depoimento e dali encerrou até as entrevistas, eu não dava mais. Nossa, isso aqui é histórico. Brasil. Isso aqui é histórico. Que coisa maravilhosa. Bizarro, cara. Inacreditável. Que bizarro. E depois as pessoas falam, eu acho engraçado que as pessoas depois falam, precisamos unir a direita. Unir com isso aí? Cara, esse cara você acha que vai adiantar unir a direita com um cara assim? Você tem que jogar na lata do lixo da história. Esquecer. Desculpa, gente. Hoje eu tô pistola. Esse cara é senador, velho. Não, inacreditável. Que coisa maravilhosa aí, velho. Incompetente, covarde. Maluco. Esse cara é doido. Hoje tava... nossa, esse sujeito fez uma coisa... Ele é tão maluco, doido. Não, assim, o Duval é louco. Louco. Essa é a descrição apropriada para o Duval. Ele é louco. Tava no Trending Topics do Twitter hoje, Operação Manjarrola. Né, porque este senador da República, um senador da República, postou no seu Instagram a comparação de rola dele com o do ministro Flávio Dino. Para quem não acredita, este é um post real, por favor, operador. Não, a gente já mostrou. Já mostrou? Já mostrou. Meu Deus do céu. Assim, o sujeito pegou duas fotos dele na praia e do ministro Flávio Dino e fez uma comparação de rolas. Assim, este é um senador da República Brasileira, pessoal. Assim, nós estamos na era da internet. Era da internet, isso aqui tá maravilhoso.
Assim, pra quem gosta de entretenimento, Quem gosta de... O Brasil é insubstituível. Não tem país assim no mundo, amigo. Não tem. Isso aqui é maravilhoso. Cara, eu disse na live da tarde, agora eu vou repetir na live da noite. O Marcos Duval, ele tem umas pitadas muito semelhantes. O Faustino comentou da semelhança dele com o Bob Jeff, que realmente há uma semelhança, né? Nessa tentativa de ser louco, de ser conspiracionista. Mas ele também tem uma pitadinha de Weintraub, cara, que me lembra muito, assim, sabe? Sabe porque o Weintraub é aquele cara que fazia revelações que iam revolucionar as instituições com uma live pra, sei lá, 3 pessoas, sabe? Ele dizia assim, se atribuía uma importância muito maior do que ele teve, porque ele nunca foi um cara relevante, né? Além de ser um ministro incompetente. E o Duval, ele faz isso, assim, tenta parar, vou desestabilizar a república, vou revolucionar as instituições, e chega lá e toma um pau pra Natuza Neri, cara. É triste, né? Mas sabe que eu conheci muito o Bob Jeff, e o Bob Jeff, ele era um político tradicional calculista, né? Ele não era louco. Bob Jeff nunca foi louco. Roberto Jefferson. Ele, na realidade, fez um cálculo muito errado, de que tinha muito a ganhar ali sendo um bolsonarista louco. Mas há um profundo cinismo nas declarações do Bob Jeff. Eu não acho que em nenhum momento que ele acreditasse naquilo que ele estava falando, de golpe de Estado, etc, etc. Eu acho que ele só fez um cálculo político muito errado, que levou ele à prisão. É um cálculo político que saiu pela culatra verdadeiramente. Mas não me parece que o Bob Jeff seja um maluco. Agora, o Marcos Duval é doido. Mas tu acha que aquela cena do Bob Jeff botando as mãozinhas assim na orelha e falando ouçam rufar dos tambores. Não, isso aí é teatro. É teatro? É teatro. O pra Bob mim, é cênico. Pra mim, aquilo ali é sênior. O Bob é sênior. Ele é só teatro. Só teatro. Entendeu? Porque o Bob, pelo amor de Deus, o Bob era a base do PT antes. O Bob é a base de todo o governo. Entende? Então, a ideologia política do PTB, sobre a orientação do Roberto Jefferson, ela mudava, assim, conforme o governo mudava. O PTB é base, então se fosse para ser a base bolsonarista, ia ser a base bolsonarista. Se fosse a base petista, ia ser com um projeto petista. Se fosse a base... Durante o governo Michel Temer, o Bob Jeff era um baita liberal. Ele fazia uns discursos, assim, maravilhosos, nos horários eleitorais, nos horários partidários do PTB, falando sobre desburocratização da nação e bababá e tudo mais. Então, assim... Devido ao fato de que ele mudou radicalmente de posição e de discurso a cada governo, sempre sendo base, eu consigo perceber ali que é muito mais teatro do que uma convicção séria daquilo, ou uma noia, digamos assim. Eu só acho que ele fez um cálculo muito errado de que havia um ganho eleitoral gigantesco e ele não sofreria as consequências. E ele acabou sendo preso e o partido dele acabou perdendo, assim, miseravelmente nas eleições. O PTB foi dizimado eleitoralmente. Não elegeu ninguém. Salvo engano, não elegeu nenhum federal, né? Só estadual, uma coisa assim. Nem sei. Não, foi assim, foi destroçado. Foi que nem sabe, o PSDB, que era um partido gigantesco, também foi destroçado. Assim, a política mudou, e as pessoas tentaram, como os políticos mais tradicionais tentaram se reinventar de diversas formas, e alguns fracassaram e outros se deram bem. Agora, o Marcos Duval não. Meus caros espectadores, o Marcos Duval é doido, é louco. Ele é louco, de pedra, maluco, doido. E é engraçado que hoje entraram nos Trending Topics o Marcos Duval e o Mike Baguncinha. Lembra do Mike Baguncinha? O cara que também era do FBI, SWAT, e o Marcos Duval que disse que é da SWAT. Hoje foi engraçado. O Marcos Duval ficou famoso inicialmente na internet porque ele alegava ser o instrutor da SWAT. Ele alegava que era o cara que dava treinamento nos Estados Unidos para a SWAT americana. Isso tornou ele bastante conhecido. E ele deu entrevistas ao Jô Soares, tornou ele mais conhecido na época e tudo mais, até que o Reinaldo Azevedo escreveu um artigo demolindo o Duval, demonstrando que muito do que ele alegava não era verdadeiro, o que levou o Marcos Duval a entrar numa crise existencial profunda, a ficar muito louco das ideias e buscar a carreira política. Foi mais ou menos devido ao Reinaldo Azevedo que isso tudo ocorreu, eu diria. Eu coloco uma substancial culpa do Reinaldo Azevedo em fazer o Marcos Duval entrar pra política. Tipo, 2016 eu fui no evento do Bolsonaro que tava ele. Não, mas essa história é bem antiga. Vê quando é que é o artigo do Reinaldo Azevedo, é bem antigo. O Julito, é que eu ainda tô... O Ian tá falando, mas eu ainda tô pensando que ele ainda não acha o Bob Jeff louco. Eu quero saber a tua opinião. Eu conheço o Bob Jeff, eu não acho ele louco. Ele conhece o Bob Jeff. Eu conheço bastante. Ele conhece, ele andava por Brasília, ele fumava, na época que ele fumava Tá, não, mas ele pode ter ficado louco. Ele pode ter ficado louco, as pessoas enlouquecem? Enlouqueceu gradativamente depois de velho? Ficou sênio?
Assim, Senil? Ele sempre foi um cara incrivelmente teatral, que sempre mudava radicalmente de posição e comportamento conforme a base do governo que ele estava apoiando, para obter espaço, ministério, emenda, todas essas coisas. Mas o Ciro Nogueira também mudou de opinião e não enlouqueceu dessa forma. O Arthur Lira também mudou. Não é um sujeito tão teatral, né? Ele não entrou no personagem. Não o Jeff entrou no personagem. Mas o Jeff, o que eu quero explicar é o seguinte: o Jeff sempre entrou no personagem. A cada governo que mudava, ele mudava de personagem, entende? Ele foi o petista, ele foi a oposição Lula, ele foi o liberal, ele foi, assim, mudou o governo, mudou de posição, mudou de teatro, mudou de personagem. Mas o Magno Malta é louco ou é mau caráter? Não, o Magno. Porque ele fez a mesma coisa. É pagodeiro. O Magno Malta é pagodeiro. Olha, cuidado. Olha, não, só um pouquinho. Ele é pagodeiro, só isso. Quando eu falei louco, tu colocou pagodeiro na mesma frase, por quê? Qual foi o cálculo que tu fez? Eu quero tirar aqui, entendeu? Não é louco, ele é um pagodeiro. Eu encarei isso como uma ofensa gigantesca. Ele só é um pagodeiro. Não, é verdade, o Magno Malta é um pagodeiro. Ele gosta de pagode? Não, ele é um pagodeiro de algum sucesso. Alguém já fez piada... O Magno Malta tem uma banda de pagode, de alguma relevância. No estado louco, dele. mas não sabia. É sério? É sério. Pô! Ele é um pastor e um pagodeiro. Aí, ó. Precisava saber disso agora. Não, vai ouvir os pagodes do Magno Malta depois.